Então, minha gente, tia hoje vai gravar o livro, né? Lendo junto com vocês, porque o assunto é um pouco extenso, né? Grande. Então, vamos ler junto, acompanhando aqui na telinha, tá certo? Então, hoje é história, o livro de história, página 89. Vamos estudar sobre a República Velha. Temos aqui o ano de 1889 a 1930. Então, eu quero que vocês daí de casa me acompanhem nessa leitura, tá certo? Então, vamos lá. A República Velha, ou Primeira República, durou de 1889 a 1930. Então, a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento sobretudo elitista que ocorreu sem luta e sem a participação da população. Uma aliança principalmente entre os militares e os fazendeiros cafeicultores paulistas possibilitou a derrubada da monarquia e a tomada do poder pelos republicanos. Então, aqui temos as elites no poder. Missa campal em ação de graças em 22 de maio de 1888 para comemorar a Lei Áurea. Embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, os fazendeiros naquela época só aceitaram porque não tiveram escolha. Entretanto, minha gente, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, não previa qualquer indenização aos fazendeiros de café, que eram donos dos escravos. Assim, muitos fazendeiros ficavam insatisfeitos e não confiavam mais no governo, porque queriam receber uma indenização pelos escravos libertos. Como isso não aconteceu, passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil numa república. Nesse período, a província de São Paulo ficava mais rica por causa da produção do café. Então, a república interessava mais aos produtores de café, pois esses queriam ter maior poder no governo. Com a república poderiam eleger deputados e participar mais ativamente das decisões políticas do país. Assim, ao longo da Primeira República, o poder político continuou nas mãos da elite, comandada por uma oligarquia, isto é, um grupo de pessoas que faziam parte do mesmo setor da sociedade, partido político ou grupo familiar. Essa foto aqui é de Dom Pedro II, no ano de 1887. Ele tinha 61 anos, um imperador cansado de sua coroa e resignado quanto ao fim da monarquia. Aqui, os militares também estavam descontentes com o governo, porque estavam com os salários baixos e gostariam de participar mais das decisões políticas. Alguns políticos mais conservadores também temiam pela monarquia, pois Dom Pedro II estava muito doente. Se viesse a falecer, quem herdaria o trono seria sua filha mais velha, a princesa Isabel. Entretanto, ela era casada com o neto do rei da França, Gaston de Orleans. Esses políticos temiam que a princesa, tornando-se rainha, fosse manipulada pelo marido. Nessa situação, o Brasil passaria a ser governado por um estrangeiro, mesmo que de forma dissimulada. Então, os produtores de café, os militares e os políticos conservadores passaram a angariar adeptos à ideia de um Brasil republicano. Para os republicanos, a forma mais rápida e segura de chegar ao poder era por meio dos militares. Por isso, precisavam de seu apoio. Assim, em 15 de novembro de 1889, os militares deram um golpe na monarquia, ou seja,
retiraram Dom Pedro II à força, dava-se início ao período da história do Brasil conhecido por República Velha, 1889 a 1930, a República da Espada. No ano de 1889 a 1894, os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos como República da Espada. Esse período ficou conhecido por esse nome porque o governo ficou nas mãos de militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesse período ocorreu o encilhamento. O que é encilhamento? Encilhamento, minha gente, foi a autorização concedida por Rui Barbosa, na época, era ministro da Fazenda, aos bancos privados para emitir dinheiro. Esse fato gerou inflação, junto com o aumento do custo de vida, falências e desvalorização da moeda, porque o Tesouro Nacional não podia garantir a circulação de tanto dinheiro. A crise terminou tirando os marechais do poder. Aqui é Marechal Floriano Peixoto. A foto aí, esse daqui é Marechal Deodoro da Fonseca. Em Minas Gerais, além do leite, o café, o gado e a industrialização eram os pontos mais fortes na economia. Fato que fez os políticos mineiros terem forte influência na política nacional. Os grupos de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, quando não havia acontecido. Optava-se por um candidato neutro. Por isso, esse período foi chamado de República do Café com Leite. Em alternância de São Paulo e Minas Gerais, no poder provocou grande insatisfação no restante do país. Então, a República Velha começou a entrar em crise. Na página 91, temos o assunto sobre o coronelismo. O que é o coronelismo, minha gente? Era a base da política do café com leite. Na chamada República Velha, naquela época, os coronéis grandes latifundiários tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e também combater qualquer levante popular. Os coronéis eram os chefes políticos de cada localidade e manipulavam as eleições para assegurar a vitória nas urnas. Na época, as eleições eram bem diferentes das atuais. Quer dizer que naquela época, minha gente, o voto não era secreto, pois os coronéis controlavam o voto das pessoas que moravam nas regiões onde mantinham o poder, obrigando-as a votar nos candidatos indicados por eles. Contratavam jagunços para ameaçar e punir quem não votasse no candidato indicado por eles. Esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. Assim, os candidatos indicados certamente venceriam. Como retribuição à ajuda recebida, os políticos concediam favores, como a construção de estradas onde estavam localizadas as propriedades dos coronéis. Mudanças sociais. A mudança na forma do governo de monarquia para a república não resultou em melhorias para a população brasileira. No período correspondente ao final do século XIX e no início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes estrangeiros que vieram trabalhar nas lavouras de café. Nesse tempo também ocorreu um grande desenvolvimento. Algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, cresceram, modernizaram-se e acumularam riquezas. Embora tenha ocorrido esse desenvolvimento nas grandes cidades, a maioria da população ficou de fora desse processo. Especificamente as pessoas que moravam no campo, que viviam em condições miseravelmente. Canudos.
No final do século XIX, a situação da população no Nordeste brasileiro era muito precária. Fome, seca, miséria e abandono do governo republicano, que enviava poucos recursos à região, que vivia sob o comando dos coronéis. Essa situação provocou muita insatisfação e revolta. Então, o povo se uniu a Antônio Conselheiro, o qual pregava ser um emissário de Deus, vindo para abolir a desigualdade social e a maldade da República, como a exigência de pagamento dos impostos, por exemplo. Então, Antônio Conselheiro fundou, em novembro de 1896, um arraial no sertão da Bahia, que recebeu o nome de Canudos, por causa da plantação de bambus canudos que havia na região. E os sertanejos e suas famílias o seguiam, acreditaram que seu líder iria libertá-los da situação difícil em que viviam. Canudos tornou-se uma ameaça aos interesses dos representantes do poder vigente, pois Antônio Conselheiro estava se transformando no maior líder sertanejo do país. Na comunidade, as leis da República não eram respeitadas, pois Canudos tinha suas próprias leis. O governo da Bahia não concordava com o fato de os habitantes de Canudos não pagarem impostos e nem respeitarem as leis republicanas. Então, com o apoio dos fazendeiros que temiam a falta de mão de obra nas lavouras, alguns jornalistas e outros setores da sociedade que entendiam que os moradores de Canudos queriam a volta da monarquia. E, contudo, ainda com o apoio da Igreja Católica, resolveram destruir Canudos. Foram enviadas tropas do governo estadual e federal para atacar o local, porém a população resistiu bravamente. Só após a terceira investida militar, em 5 de outubro de 1897, a população de Canudos foi vencida. Então, na página 93 também tem os agitados anos, que é de 1920, e o fim da República Velha. Temos também o tenentismo e a coluna Prestes. Na página 94, temos a continuação, certo? E em seguida, na mesma página, temos um exercício na 94, temos na 95 até a 96. Então, minha gente, como o assunto é muito extenso, eu vou deixar vocês lendo a página 93 com mais calma, com mais paciência, porque o vídeo vai ficar muito grande. Então, não vai dar como enviar lá no canal, que é muitos minutos. Então, vamos fazer assim, vocês vão rever a página 89 novamente, até a página 96. Então, preste atenção. Página 89 até a página 96. Ler com calma e depois, em sequência, responderá a atividade. Então, como eu falei para vocês, eu não apareci aqui no vídeo, mas estou lendo para vocês. Só está aparecendo minha voz. No caso, vocês só escutam a minha voz, porque a gente tinha que ler o assunto. Então, veja só. Hoje, sexta-feira, quero dizer para vocês que vocês releia esse assunto novamente, responda às atividades e aproveitem também o final de semana, tá certo? Quando for segunda-feira, estaremos aqui de volta. Então, um grande beijo para todos, um abraço bem carinhoso e, se Deus quiser, estaremos segunda de volta com nossas aulas online. Beijos para todos vocês. Tchau!